Boa tarde, geração eleita. Boa tarde, povo abençoado de Deus. Como vocês estão? Espero que estejam bem, espero que estejam na paz e na presença do Senhor. Bom, hoje eu tenho um convidado e ele tá aqui, ó, cara a cara comigo aqui no estúdio. Hoje a gente vai contar aqui uma bênção e trazer um alerta também para os nossos amigos, né? Novembro Azul. E a gente vai trazer uma história de um irmão nosso aqui da igreja de São Vicente. Ele vai se apresentar, a gente vai bater um papo aqui. A gente tem 1h20 aí para trazer um assunto que é muito relevante, que vai edificar a vida de quem está ouvindo, com toda certeza. Você que é esposa, você que é irmã, que tem um filho, ouça este episódio até o final, porque eu tenho certeza que você vai aprender algo e vai passar para frente, né? O intuito do programa Geração Eleita é trazer conhecimento e informação. E hoje é isso que a gente vai estar fazendo aqui. De uma certa forma, nós viemos hoje fazer uma prestação de serviço. O que é o Novembro Azul? O Novembro Azul ele é um mês de conscientização do câncer de próstata, que no Brasil, segundo o site do Gov.br, ele diz que o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, representando cerca de 29% dos casos de câncer. Então, você começa a entender que isso é algo de saúde pública, é algo muito maior do que a gente pode imaginar. E no mês de novembro tem a campanha do Novembro Azul, que é um mês para conscientizar os homens na prevenção, no tratamento, no autocuidado. E hoje eu estou trazendo o irmão que é daqui da igreja de São Vicente, que ele vai trazer um relato do que ele viveu, do que ele tem vivido, como uma forma de glorificar o nome de Deus e também trazer um alerta para quem está ouvindo, para quem vai ouvir e para pessoas que conhecem outros homens, que no caso dele passou por um período de não estar ali em dia com os seus exames. Então, com essa abertura, eu quero apresentar para vocês o meu irmão em Cristo aqui da Igreja de São Vicente Centro, irmão Onei. Irmão Onei, boa tarde. Boa tarde, irmã Najara. Boa tarde, irmãos, irmãs, amigos. Meu nome é Onei, eu sou da Igreja aqui de São Vicente, onde está à frente o pastor Jonathan, a pastora Gabriele. E eu estou aqui num momento muito importante da minha vida, no momento de resgate da minha saúde, dos cuidados que nós temos que ter com o nosso corpo. Nós atravessamos muitas coisas na vida, mas nós não podemos descuidar com o presente que nós recebemos do Senhor. Eu tenho um histórico familiar, meu pai está na glória do Senhor, o seu Sebastião. Ele, há 20 e poucos anos atrás, ele já tinha conversado comigo, quando ele passou por um procedimento para retirada da próstata. Ele foi acometido com câncer de próstata e, por muito pouco, ele não abreviou o tempo dele. Ele fez uma cirurgia radical, eu participei de todo o processo e, após a sua recuperação, ele conversou comigo, falou: filho, não cometa o mesmo erro que eu cometi por preconceito, sabe? Por esse lado que a gente tem. Eu fiquei 32 anos sem fazer o exame. Você cuide da sua família, da sua saúde, não negligencie isso. O tempo passou, meu pai viveu ainda 22 anos, sabe? Abençoados. Ele, na época, já tinha aceitado o Senhor, conhecido esse Deus vivo e maravilhoso. E eu formei a minha família, eu estava no ensinamento, na graça de Deus, sabe? O tempo foi passando, eu tenho 2 filhas lindas, a Aline, a minha abençoada filha, e a cereja do bolo, Gabriele.
Elas são incríveis, sabe? A minha esposa sempre dando todo o apoio, cuidado com as meninas. Mas na vida nós temos percalços, temos altos e baixos. E durante essa trajetória, eu passei muito perto, há uns 5 anos atrás, né, com acompanhamento do meu urologista. Ele percebeu que já vinha tendo alguma alteração. Eu fiz uma biópsia 5 anos atrás, onde não foi constatado nenhuma gravidade, embora os índices estavam um pouco altos, né? O médico até se surpreendeu, falou para mim: olha, agradeça esse Deus que você serve, porque embora os exames dizem que não está legal, mas não deu nada nos seus exames, né? Você é um paciente com histórico, você tem uma prostatite crônica, né? Nós vamos cuidar com a medicação, mas por enquanto está tudo bem. O tempo passou e nos últimos 3 anos muitas coisas aconteceram, fatores externos na minha vida, problemas pessoais, que eu deixei que se tornassem maiores do que o meu Deus, do que o Deus que eu servia. Eu fui desanimando, eu fui assumindo aqueles problemas e eu fui descuidando da minha saúde. O tempo passou, aquele fantasma, já haviam 20 anos já nessa trajetória, aquele fantasma estava me perseguindo, eu sempre evitava. Minha esposa chegou até a me alertar: olha, marca o seu médico, vai fazer o seu exame. E o tempo foi passando, passou 1 ano, 2 anos, quando eu me dei conta que eu fui procurar as minhas coisas, o último exame que eu tinha feito, em janeiro deste ano de 2025, completaria 3 anos sem eu fazer nenhum tipo de exame. E eu virei a chave, eu falei: eu vou buscar. E não foi por falta de aviso, o nosso corpo dá sinais, eu senti alguns sintomas, mas eu não estava ligando a isso. Inclusive, em dezembro de 2024, eu percebi que eu havia perdido peso, eu cheguei a perder 5 quilos sem motivo aparente, não estava fazendo dieta nem nada, mas como eu disse, eu não conseguia enxergar o que estava acontecendo comigo, né? Eu vinha aos cultos, eu participava, mas lá dentro estava um vazio enorme, porque eu havia dado espaço para isso, para esse problema. Irmão Ney, eu vou cortar rapidinho, porque eu queria tirar uma dúvida. Há quantos anos o senhor serve ao Senhor? O senhor lembra exatamente quando que o senhor veio para a igreja? Vinha servindo? Esse desânimo bateu de repente por causa de fatores externos, mas o senhor continuava vindo à igreja, mas era aquela vinda, mas não era aquela... O senhor não estava inteiramente em Jesus, é isso? Irmã, eu estou na graça, eu tive o meu chamado há mais ou menos 25 anos, né? Foi durante uma fase da minha vida, meu primeiro ano de casado, né? Eram muitos conflitos, né? Eu não conseguia entender nem enxergar o que estava acontecendo, não era normal. Hoje eu consigo enxergar, né? A partir do momento que você recebe o Senhor Jesus como seu único Salvador, que você recebe o chamado, a venda cai e você consegue enxergar o que estava se passando, né? Eu e a minha esposa construímos um relacionamento muito bacana, né, durante 9 anos, e no meu primeiro ano de casado estava insuportável, né? Muitas vezes eu até chegava em casa do trabalho e ficava feliz por ela não estar ali, porque era muita picuinha, muita briga por nada, sabe? Aquilo foi se acumulando, né? E a minha esposa, ela recebeu o chamado primeiro, né? Ela intercedeu por mim, né? Durante as campanhas de oração, né? Na época ela começou a frequentar a igreja, era na 15 de novembro, e eu comecei a ver as mudanças dentro de casa, né? E mesmo assim, né,
ainda a gente tem aquela dúvida, aquela suspeita, né? A gente está vivendo no mundo, então a gente, né, se deixa levar por algumas coisas, né? E já tinha um programa na TV, né? Tinha um programa gravado que passava na madrugada, na época aqui em São Vicente, nós não tínhamos, era a TVA. E eu gosto muito de filmes, eu passando os canais, e naquela madrugada eu vi um culto com o missionário R.R. Soares, e naquela época eram muitos testemunhos de cura de caroços, né? E tudo, e eu passei, olhei, eu falei, nossa, quanta gente, nossa, essa igreja deve estar gastando muito, né? Quanto será que eles pagam? O pessoal está levantando a mão para dando, né? Não é possível. E passei o canal e tudo, só que algo me incomodou e eu voltei de novo para continuar assistindo. E isso era por volta de umas 3, 4 horas da madrugada, né? Estava sozinho lá na sala assistindo aquilo. Quando, de repente, a imagem do missionário fechou na TV, assim, como se fosse um retrato 3x4. E ele falou assim, você que está aí, sentado nesse sofá, que não sabe qual é o sentido para a sua vida, que já buscou em vários caminhos, mas sempre sente esse vazio, levanta desse sofá, põe a mão no coração, entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Ele tem tudo que você está esperando e muito mais. E quando eu me dei por mim, eu já estava ali em lágrimas, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Era um sábado para um domingo. No domingo de manhã, minha esposa despertou, fez o café e tudo. E eu falei para ela, eu quero ir na igreja que você frequenta, eu quero conhecer esse Deus. E tudo mudou na minha vida. Graças a Deus, que me trouxe até aqui. Irmão, nesse período, o senhor veio caminhando com Deus, e é lindo quando a gente ouve essas histórias assim, né, de que ouviu o missionário, ouviu o chamado dele falar direcionadamente para o Senhor, né, porque o senhor que estava assistindo ali naquela sala, e sentir que Deus, através daquele homem, fazendo com que ele fosse um instrumento de Deus, falar com o senhor se levantar, mas a sua mulher sua esposa já intercedia pela sua vida já há um tempo. E é tão gratificante ver que o quanto a obra de Deus é grandiosa e o quanto é necessário a gente estar ali, ser patrocinador, falar da obra de Deus, compartilhar, né, engajar nas redes sociais, porque a obra que Deus tem feito através da nossa igreja é muito grande. Isso há 20, o senhor falou, 25 anos atrás. E hoje, então, continua atuante, ele continua ali com os programas, Show da Fé, e hoje é rede social. A gente entende quantas vidas foram e são alcançadas através do programa do missionário, através da rádio, através das redes sociais. E aí eu deixo aí abro uma aspas aí e falo, você que é patrocinador, você que patrocina, continue sendo patrocinador. Você que recebeu um chamado de Deus para patrocinar a obra dele, continue, faça com amor, porque são vidas sendo alcançadas, são vidas que estão sendo alcançadas através do patrocínio. Essa vida está aqui na minha frente hoje, o irmão Onei, uma das vidas que foi alcançadas, e a gente ficaria aqui, dias e dias falando de tantas outras que estão sendo alcançadas dentro e fora do país. Então, você que é patrocinador, continue, não abandone essa obra que Deus colocou nas suas mãos, porque eu tenho certeza que vidas estão sendo alcançadas, vidas serão alcançadas, o ID do Senhor está sendo feito, assim como Ele nos pede, para que seja feito mediante a palavra dele. Irmão, o senhor ficou esses 3 anos sem o autocuidado, sem ir ao médico fazer os exames periódicos,
porque o seu coração se abateu. Mas quando foi que Deus falou com o senhor assim, ô Ney, estralo, precisa se cuidar? O senhor lembra como que foi isso? Irmã, foi no momento mais difícil, né? No momento que eu não tinha aonde mais correr, né? Eu estava num momento realmente que eu falava, olha, eu tenho que tomar uma posição, né? Através da palavra, através do culto presencial e também dos programas, né? Que graças ao bom Deus nós temos acesso hoje, né? Eu agradeço, né, a Deus e aos patrocinadores que, através deles, essa palavra me alcançou há 25 anos atrás, né? Eu ouvi uma palavra e até o missionário falou, você precisa tomar uma posição, sabe? Deus te levantou para ser vencedor. E eu procurei, né? Eu sabia que poderiam vir notícias pouco favoráveis, né? Mas era algo que realmente era algo que estava ali comigo há esses anos todos, né? E que me fazia adiar, né? Isso se juntou com alguns problemas, né? Eu não me dei conta, né, do tempo, né? O tempo ele não para, né? A gente para e o tempo continua, né? Então foi quando eu tomei a decisão, né? Em janeiro eu procurei urologista, já comecei a fazer os exames, né? E eram exames que você hoje, com toda a modernidade, você pega em 2 dias, né? Às vezes 3. O exame foi liberado em 12 horas, né? Ligaram para minha casa da clínica e a secretária falou, olha, seu exame está liberado, o chefe falou para o senhor ligar urgente para o seu médico. Eu fui até lá, peguei o exame, marquei a consulta e meu médico falou, olha, está bem alterado, eu vou passar uma medicação, os antibióticos, como você já tem esse histórico e prostatite crônica, vamos ver se é isso, né? Se é alguma infecção urinária e tudo. Você vai tomar durante um período de 15 dias, depois você vai esperar mais 15 e vai refazer o exame. Que foi o PCA que o senhor fez? Sim, foi o PCA, né? O PCA, ele deu alteradíssimo, né? Ele deu 64,9, né? Praticamente 65. E da minha faixa etária, né? Teria que dar no máximo 5, né? Ou pela prostatite crônica, como eu já tive há 5 anos atrás, estava na casa de 20, 22, e foi um milagre não ter dado nada 5 anos atrás. Mas dessa vez está 64,9, né? Foi um alarme, né? Mas vamos lá, né? Fiz os exames, tomei a medicação, né? E ali eu já buscando em Deus, né? E a primeira coisa que eu fiz, né? Não tinha como. Eu refiz os exames depois de um mês e os resultados foram piores ainda. Aumentou para 67. Dali eu fui para uma ressonância, dali eu fui para uma tomografia e foi marcada a biópsia. A biópsia foi feita durante um período, acho que de uns 40 dias, 2 meses, no máximo, porque tem todo um procedimento de você conseguir autorização, né, e tudo. E foram tirados dessa vez 18 fragmentos. E o resultado levou alguns dias, né, uns 20, 25 dias. Fui chamado com a minha esposa lá para o consultório. Aí o doutor falou, olha, seu caso é bem grave. Você está com toda a próstata tomada, todos os fragmentos estão acometidos com carcinoma de Gladstone nível 8, 7 e 8. É um câncer severo. Eu vou lhe passar um encaminhamento para um oncologista
você vai passar por um procedimento, você vai tomar uma medicação, quimioterapia, você vai fazer uma radioterapia, eu não vou indicar no seu caso a cirurgia, tá? E você também vai tomar uma injeção para controlar a testosterona, para baixar ela de Zoladex a cada 3 meses. E é um protocolo que se segue nos próximos 2 anos. Você vai acompanhar isso, fica firme e vai dar tudo certo, fica firme. Vai lá, não se culpe, né? Eu ainda pedi desculpa para ele pelo tempo que eu fiquei afastado, né, sem procurá-lo. Ele já me acompanha há alguns anos. E ele falou para mim, você tem geneticamente, isso ia te alcançar alguma hora, né, cientificamente, geneticamente. Então, vamos enfrentar isso e você vai ficar bem. Ali eu fui em busca de ajuda, escolhi um oncologista, um especialista, né, nessa área de câncer, né? E foi um choque de realidade. Quando o senhor recebeu esse diagnóstico, qual foi a sua primeira reação e qual foi a sua primeira conversa com Deus? Bom, irmã, a minha primeira reação foi de uma angústia muito grande, né? A primeira coisa foi, e agora? Eu tenho 2 filhas, uma de 22 e uma de 16, e é o nosso maior presente, né, que a gente recebe. O sonho de um pai e de uma mãe é ver os filhos crescerem, né, amadurecerem, né, e seguir no caminho deles, e veio muitos questionamentos, né, sentimento de culpa, né, de perda, né, e até pensamentos negativos, pensamentos de morte, né, quanto tempo me resta, como é que vai ficar, né? E chegou o dia da consulta com o oncologista, né? Ele começou a ver todos os exames. O meu urologista foi até bacana, que ele antecipou alguns exames que ele iria pedir. E ele começou a analisar e registrar tudo no computador. E começou a me questionar como é que eu tinha chegado nessa situação. E eu tentei me justificar, né? Na verdade, ele tentou te questionar o porquê de tanto tempo na ausência de buscar os exames periódicos, né? Não foi uma crítica ou um julgamento, mas foi assim, um questionamento que eu acho que todo médico deve ter, no sentido de por que esperou tanto tempo, né? Sim. Não foi uma crítica, mas foi assim, um alerta para mim, né? Independente do que a gente passe, né, a sua saúde é tudo, né? Você tem que estar cuidando, principalmente nós homens, as mulheres, né, também, né? Ele falou, olha, amigo, não justifica isso, né? Problemas se resolvem, foi bem claro, problemas se resolvem. Eu vou te passar, vou fazer o pedido de todo o procedimento da medicação, eu concordo com o seu urologista, nós vamos agir juntos, né? E me encaminhou para um atendimento na radioterapia. Você vai procurar esse serviço de radioterapia, né, no hospital, né, na Santa Casa de Santos, e você vai ser muito bem recebido lá, e depois você me volta aqui com os resultados, né? Eu vou fazer todos os pedidos, e assim foi. Eu procurei a radioterapia, consegui marcar a consulta, foi até rápido, né? Deus foi operando, mas eu saí dali bem, assim, abatido, porque você fica assim, você fala, e agora, né? Sem perspectiva, né? Você não tem uma perspectiva assim, porque quando se relata algo assim, durante a nossa vida, né,
doenças comuns do cotidiano é uma coisa. Mas quando você ouve essa palavra câncer, tudo muda, né? Você vê que... Você fala, e agora? O que eu vou fazer? E antes de eu passar pelo radiologista, né? Eu tomei a melhor decisão da minha vida. Foi quando eu entrei no meu quarto, dobrei os meus joelhos e abri meu coração para o único que podia mudar a minha história. Eu falei com o Pai: Senhor, eu estou aqui para pedir perdão por ter negligenciado com a minha saúde, por ter deixado os problemas da vida, do cotidiano, serem maiores do que tudo que o Senhor tem feito por mim até hoje. Senhor, eu vou passar por cada etapa e eu só vou conseguir chegar até o final se o Senhor for comigo, porque sozinho eu não vou conseguir. Me ajuda. O Senhor é meu Pai e é o único que pode mudar a minha história. Chegou o dia da consulta. Durante esses dias eu continuei sofrendo muitas opressões espirituais, aquela cobrança. Será que o ano que vem você vai estar aqui para dar um abraço na sua filha? Será que daqui a um tempo você vai poder participar da formatura da sua filha? Olha o que você fez. Você não é merecedor. Quando eu cheguei no consultório do doutor para fazer a primeira consulta de radiologia, ele me recebeu, perguntou se eu sabia o que eu estava fazendo ali. E eu comecei a dizer que eu estava ali por uma situação que eu acabei negligenciando com a minha saúde e que tinha chegado naquele momento num estágio tão grave. Ele olhou bem nos meus olhos e disse: o senhor está errado. O senhor estará aqui porque eu vou cuidar do senhor. O senhor está aqui porque o senhor vai fazer um tratamento e o senhor vai sair daqui curado, seu Onei. É por isso que o senhor está aqui. E ali eu vi a mão de Deus, o proceder de Deus na minha vida. Ali eu já saí com outro ânimo. E todos os dias que eu estava ali durante o tratamento, eu fui recebido por toda a equipe, desde a secretária até a equipe de enfermagem, com um amor, com um carinho que eu nunca tinha recebido nos últimos anos, com pessoas que nunca me viram, que não têm relação na minha vida social, mas que carregam dentro de si um amor que só pode receber do Pai. Ali eu vi a mão de Deus, a presença de Deus, num ambiente que eu me sentia em paz, sabe? Foi transformador para mim, foi animador. Nessa trajetória, Deus me usou e me tocou, pois nas minhas orações cotidianas, nós passamos por um processo. Eu continuei vindo aos cultos, eu continuei recebendo a palavra, e dessa vez as coisas começaram a fluir de uma maneira diferente. E Deus usou o pastor Jonathan para começar uma campanha de jejum e oração. Durante o mês, nós começamos a campanha, ele nos orientou como proceder, como buscar essa intimidade, como criar esse momento íntimo entre nós e Deus e o nosso Pai. Algo que havia se perdido pelo caminho. Eu comecei a campanha, eu ouvia a voz do meu pastor,
E durante a campanha, eu encontrei com uma colega do meu âmbito social, com uma amiga. Eu fui até a loja dela, comprar uns produtos naturais, e eu vi que algo estava diferente, né? Eu aguardei o momento certo e perguntei para ela se estava tudo bem. Eu vi ela que estava usando uma tipóia no braço, e em lágrimas ela me falou: não foi queda, não foi acidente. Eu estou com câncer de metástase, câncer de tireoide, foi pro meu braço, há 4 anos que eu luto. E ali eu comecei Deus me usou para falar que aquele quadro poderia mudar. Eu falei a ela que eu tive um chamado, que eu conheço um Deus que tudo fez e faz, que está presente, que nos faz andar por fé e não por vista, que ela entregasse os caminhos dela, que ela pudesse dar a oportunidade de conhecer esse Deus. Eu pedi permissão a ela, ao esposo dela, peguei o nome dela, comecei a orar por ela durante a campanha do jejum, de oração. Também comecei a orar por um outro amigo que eu encontrei quando eu fiz a biópsia. Ele estava também passando pelo mesmo problema, está atravessando esse vale. E os dias foram passando, a campanha foi se ampliando, eu fui, recebendo uma paz interior, fui começando a guardar a palavra, a sair do culto, mais leve, aos domingos, às quartas-feiras, sextas-feiras, a palavra foi me alcançando, recebi muitos louvores abençoados. Deus fala com você através dos louvores, né? Eu enchi a minha casa com os louvores durante o procedimento que eu estava fazendo, um almoço, arrumando a casa, é muito bom. Os cultos com o pastor Jaime de Amorim, quantas vezes, né? Deus falou através dele, através do missionário R.R. Soares, através do pastor Jonas, do pastor José Figueiredo. Eu me apeguei a uma palavra muito forte. Não é o fim. Não é o fim. Irmãos, irmã, você que está me ouvindo neste momento, independente do problema que você está passando, seja na sua vida sentimental, na sua saúde, na sua vida financeira, não é o fim. No amanhã, durante as minhas orações, durante o jejum, eu comecei a orar especificamente por essa minha amiga que está lutando contra o câncer de metástase. E, de repente, um momento sobrenatural, meu quarto se invadiu com uma paz, meu coração se encheu de uma alegria, e eu não conseguia mais clamar, mas eu só conseguia agradecer. Eu me pus de pé, comecei a louvar, a dar glórias, aleluias, em lágrimas pelo apartamento. Eu senti que Deus tinha ouvido o meu clamor. E eu ali fiquei glorificando a Deus, vivendo aquele momento de paz, de alegria, de uma paz que vem de dentro para fora, e que eu trago comigo até hoje. E que naquele momento eu senti que nada mais importava, que o Senhor estava comigo. Eu senti um resgate, eu senti como se estivesse vivendo o primeiro amor. E eu continuei com o meu procedimento. Eu já estava na metade do tratamento. Eu fiz a minha radioterapia em 20 sessões, mais forte devido à gravidade. Eu estava a um passo de ter metástase, ter chegado aos ossos, mas o Senhor me poupou. E aquele homem que entrava para as sessões calado, entrava ansioso, a partir daquele momento, chegava na radioterapia sorrindo, cantando, brincando, dançando e falando:
quão grandioso é o nosso Deus. Em alguns momentos eu até fui questionado pela equipe que falou assim, nossa, a gente está aqui na sala acompanhando, você está bem? A gente viu que o senhor estava falando alguma coisa, gesticulando, e eu disse, eu estava conversando com meu pai. Todos os dias antes de vir para cá, eu abençoo a todos vocês, os equipamentos e todos que entram aqui por esta porta, porque a presença do Senhor é comigo. E aonde eu for, a luz dele está comigo. E eu sempre que estava ali, naquele momento, eu não estava sozinho. Na verdade, eu nunca estive sozinho. Faltando 4 dias para terminar o meu tratamento, eu ouvi da enfermagem, nós já sentimos a sua falta, pois a sua presença aqui traz paz, traz alegria. Muitas vezes eu entrei naquela sala e tinha pessoas que estavam ali muito debilitadas, jovens, idosos, crianças, pessoas que já estavam ali internadas, e elas viam em mim a alegria do Senhor, e elas olhavam para mim e sorriam. E ao final da minha rádio, nós comemoramos, eu mostrei toda a minha gratidão por todo o carinho e amor que eu recebi, e disse a eles que todo o trabalho e empenho deles e o amor deles só podia vir de Deus, e que eles se tornaram uma segunda família para mim. Que eu, quando estivesse e chegar o momento do Senhor, que Ele disser, filho, volta para casa, eu vou dizer, pai, olha todo o amor que eu recebi dessas pessoas que o Senhor levantou para cuidar de mim, e não só de mim, mas de todos que estão ali. Cuida deles, da família deles, pai, pois eles são muito especiais para mim. Eu recebi alta, mas ainda não tinha consciência do resultado do tratamento. Marquei a consulta no retorno do oncologista. Eu fui fazer um novo PSA. Irmão, antes do senhor falar sobre esse retorno, eu só fiquei sabendo do que estava acontecendo na sexta-feira passada, né? E em todas esse tempo que o senhor vinha fazendo o tratamento e que eu não sabia, 10 meses, eu encontrei com o senhor quase toda quarta-feira, quase toda sexta-feira, depois que o pastor Jonathan veio para a nossa igreja, quando foi feita a transferência, né, do pastor Joseval com o pastor Jonathan. Eu comecei a vir todos os domingos na parte da manhã e eu vi o senhor a maioria dos domingos. Gente que está ouvindo, em nenhum momento, se alguém me falasse que esse homem estava vivendo esse processo, eu iria imaginar. Porque era sempre com um sorriso no rosto, bom dia. Eu lembro nitidamente de um domingo que a gente colheu um depoimento seu para o senhor falar. Como que foi a reunião, irmão? O que o senhor achou dessa reunião? Ele já estava passando por esse processo. Ele pode confirmar que ninguém sabia. Só quem estava sabendo era o pastor Jonathan. O pastor Joseval pegou um pouco do início, a esposa dele e os médicos. A família dele, as filhas dele não sabiam, a família dele, poucas pessoas estavam, quase ninguém sabia da situação, ele vai confirmar aqui. E, gente, eu estou falando porque eu vi, né? Eu vi a pessoa que eu não sabia que estava passando por um processo. Em todas as vezes que eu estava na porta da igreja, que eu estava ali no altar, abrindo a reunião, esse homem com um sorriso no rosto, louvando, batendo palma e cantando e alegrando e dançando na maior disposição, e eu nem imaginava a luta que ele estava vivendo. Então, com essa fala minha, eu quero, assim, você que está ouvindo esse programa,
que às vezes acordou com o dedo inchado de uma unha encravada, que eu não tiro a sua luta, porque eu sei que uma unha encravada dói, mas assim, é no aspecto assim, não é que um é maior do que o outro, mas a luta que esse homem passou, está enfrentando, e o sorriso que eu vi, a vontade de estar aqui, a gente precisa despertar para isso. Porque muitas vezes a gente acorda indisposto, aquele dia não tá muito legal, a gente abre a boca para reclamar, para murmurar. E quando a gente se depara com uma situação como essa dele, a gente fala assim, meu Deus, como assim? Como que aquele dia eu falei que eu não vinha na igreja porque eu não tinha dormido bem? Como que aquele dia eu não ia assistir uma live porque eu queria dormir mais cedo, só porque eu queria dormir mais cedo? Ou aquele dia que eu vim à igreja para louvar, eu não tive disponibilidade de me levantar da cadeira ou até bater palmas, porque eu estou cansado, porque hoje eu não estou bem, ou porque às vezes eu escutei alguma coisa atravessada em casa e vim, ou no meio do caminho. E aí, quando eu lembro que eu vi esse homem sorrindo e cantando e louvando e dançando e trazendo ainda a mãe dele, que é uma senhora de idade, e a tia dele, eu falo assim, meu Deus, eu vou reclamar do quê? A gente precisa despertar para isso, igreja. Igreja, quando eu falo igreja, eu sei que muitas pessoas vão ouvir que não frequentam a igreja ainda, que ainda não conhecem a palavra. Mas a gente precisa despertar, porque a gente está reclamando por coisas tão pequenas. A gente está murmurando por coisas tão pequenas. E tem outras pessoas passando por situações tão grandes que a gente nem imagina e que está dando um show na nossa frente. Ele me contou esse processo que ele está passando na semana passada e que o médico, até conversando com outros médicos ali, falou assim, ele é um paciente em estado avançado, né? E quando ele vai reportar aqui, e quando o médico recebeu esse retorno dele da radioterapia, recebeu ele de uma outra forma. Então, assim, eu quero trazer um alerta para vocês, através desse testemunho, através desse episódio que vocês estão ouvindo hoje, que vocês despertem para entender que Deus nos chamou para glorificar o nome dele. Independente da dor, independente da situação, independente se aquele dia está sendo bom ou não, se está chovendo, se está sol, se está frio, se está calor. Somos seres humanos, Deus sabe que a gente erra, que a gente falha, que a gente vai sim falar muitas vezes o que não deve, mas a gente tem que despertar para histórias como essa. Enxergar que muitas vezes a gente está fazendo uma tempestade num copo d'água e despertar, porque muitos passaram por coisas menores, diagnóstico menor do que o dele, e hoje não estão mais aqui. Mas a grandiosidade e a seriedade do diagnóstico que ele recebeu não fez ele parar. E ele poderia ter parado. Mas muito pelo contrário. Ele entrou no seu quarto, ele se aconchegou ali na presença do Senhor. E Deus está fazendo história, Deus está escrevendo uma nova história para ele. E ele vai contar aqui, depois que ele retornou da radioterapia, ele foi refazer os exames e, irmão Ney, conta aqui o que aconteceu, o que tem acontecido desse dia para cá. Irmã Najara, eu marquei o retorno no oncologista que a princípio ficou bem assim, cético, ele, né, bem preocupado com a situação, com a gravidade que estava, né? E aquele dia foi um presente de Deus na minha vida. O ambiente estava diferente. Eu fui atendido pela equipe dele primeiramente, né, uma médica e um médico. Eles começaram a ver os exames. E eu senti um alívio, ela até relaxou na cadeira, olhou bem para mim e falou assim, Ney, o seu exame está zerado. Eu não entendi a princípio, estava tenso.
E eu perguntei para ela, doutora, mas baixou? Porque a perspectiva, né? Depois que você faz a rádio, é que esteja menor. Eu pesquisei muito, né? Esteja menor que 0,5 a 0,2, que tenha funcionado bem, né? Que tenha aplicado bem todo aquele processo, né? E ela olhou bem nos meus olhos, nisso meu médico entrou com um sorriso no rosto e falou, seu Onei, o senhor está zerado. O meu resultado, amigos, irmãos e irmãs, você que está me ouvindo, de 67, deu 0,0. Não havia vestígio algum naquele momento, hoje, de traço de câncer. Células cancerígenas. Das células. Elas foram exterminadas por aquele tratamento que era muito importante. Mas eu lhe digo a vocês que, independente de tudo, a paz que eu recebi, buscando esta intimidade que eu havia perdido no meio do caminho, todo o apoio que eu recebi do meu pastor Jonathan, do pastor Joseval, que passou esse bastão, e no início, quando ele foi transferido para Pirassununga, nós tivemos uma conversa bem franca. Ele falou, irmão, eu estou indo levar a bênção. E o pastor Jonathan, a pastora Gabriele, sua família, seus filhos, Caleb e Vinícius, eles estão trazendo uma bênção maior ainda para vocês. Eu vou fazer uma confissão aqui. Ele disse, o Jonathan é como um filho para mim, um filho na fé. E vocês vão ver o quanto essa igreja vai ser abençoada. Eu, na primeira oportunidade que tive, ele sempre está pronto a receber. Eu tive uma conversa franca com o pastor Jonathan, expliquei toda a minha situação e ele abraçou a minha causa. Sabe, não teve um dia que eu não recebi uma palavra, seja no culto ou na live, que foi muito importante, que preencheu as minhas noites, que me trazia um refrigério nos dias que eu estava um pouco abatido devido à alimentação, devido a todo o processo. Ou uma mensagem no WhatsApp que ele me enviava. E aí, amigão, como é que está hoje, irmão? Sempre pronto a ajudar, sabe? A me acolher. Isso foi muito importante, fez toda a diferença. E o meu médico oncologista, nossa, era outra pessoa ali, sabe? Tem algo que me chamou a atenção quando o senhor me contou na sexta-feira, quando o senhor, né, trouxe tudo isso. O senhor falou que na primeira consulta com o oncologista, depois que ele falou tudo, depois que ele apresentou tudo, o senhor estava com a sua esposa, que também é da área da saúde, né? O senhor perguntou e como que ia ser depois dos 2 anos. E aí o senhor falou que ele não conseguiu olhar nos seus olhos. Foi um momento bem tenso, né? Eu vi que ele estava assim, apreensivo, né? Ele olhava os exames, registrava, olhava, registrava, e eu comecei, né? Ele me explicou todo o procedimento, né? Do protocolo que eu teria que seguir, né? E eu perguntei para ele, doutor, e daqui a 2 anos, né? Como é que vai ficar? E ele olhou assim, meio cabisbaixo, sério, e não me respondeu. Continuou ali escrevendo. Eu insisti na pergunta. E quando ele pensou em falar alguma coisa, minha esposa sentiu e não deixou ele. Ela cortou. Falou, tá tudo bem, vamos lá, vamos fazer, né? Vamos continuar. Mas eu senti que a coisa não estava boa, né? E eu tinha dado uma oportunidade muito grande, né? É como eu disse, né, irmã? Naquele momento, né, estava naquele sentimento de culpa, né? Comigo mesmo, né? Mas o mais importante é que eu tomei uma atitude, né? Eu reagi. Eu falei, não, eu vou ter uma conversa com o único que pode mudar tudo, com meu pai, né? E a partir do momento que eu comecei a campanha do jejum, que eu tive esse momento de intimidade e de obediência, né? A obediência é muito importante. O pastor, né,
Jonathan, os pastores, né? Pastor Jonathan, missionário, pastor James sempre fala isso, obediência. Né? Obediência, ela traz bênçãos para você, ela abre portas, né? No campo espiritual, porque é uma batalha espiritual muito grande, né? Eu era muito atormentado, às vezes eu acordava chorando, né? Porque sempre via aquele sentimento de culpa. E algo que foi muito importante, que a irmã até tocou nesse assunto, né? Eu realmente, eu vivi essa luta, não estava sozinho, né? Deus estava comigo ali, com o apoio do pastor, né? Com as orações da minha esposa. Eu quis poupar a minha família, as minhas filhas, né? Já tivemos algumas percas anos atrás, foi muito chocante para todos da minha família. E eu tomei uma decisão, e o mais importante, durante esse processo, eu senti o perdão de Deus na minha vida. Eu senti a presença dele, o seu cuidado comigo. E eu não murmurei. Eu não fiquei perguntando: por que, Senhor? Por que comigo? Eu apenas disse a ele: Senhor, eis-me aqui. Eu tenho um Pai. Eu tenho um Salvador. O preço que o teu Filho pagou por mim e por todos nós é só o amor. E eu prometo, Senhor, que eu vou lutar todos os dias para cuidar do meu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Me ajuda. Ajuda o teu filho, pois o Senhor é o único que pode mudar a minha história. O Senhor sempre esteve presente. E eu estou aqui agora podendo glorificar ao nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso Consolador, o Espírito Santo de Deus. É tudo pela vontade dele, pela presença dele na minha vida, em todos os passos que eu tenho dado até aqui. Irmão, é emocionante, assim, ouvir, porque a cada fala do Senhor eu me lembro, eu vou trazendo as vezes em que a gente se cumprimentava, as vezes em que eu via o Senhor, e aí eu saí daqui na sexta-feira e eu falava assim: meu Deus, enquanto o Senhor contava, né, a história que o pastor me chamou para ouvir a sua história, para falar que no domingo o Senhor daria o seu testemunho, e o Senhor foi contando, e eu me vinha, e a qualquer momento que eu lembro do seu testemunho, da sua história, eu me lembro de quantas vezes eu cruzei com o Senhor, de quantas vezes eu vi o Senhor entrando na igreja, indo embora, cumprimentando, tomando cafezinho no final das reuniões. E aí eu falo: meu Deus, nunca que a gente poderia imaginar que o Senhor estava passando por esse processo. E aí o Senhor voltou no oncologista com o seu exame de PCA zerado, sem células cancerígenas. E qual que foi as recomendações daqui em diante? A alegria foi muito grande, né? Nossa, meu médico, meu oncologista, a felicidade, né, no semblante dele, no rosto dele, né, da equipe, já não era mais aquele homem que estava cético, que estava ali, né, com aquela preocupação, né? Era um homem que estava em estado de alegria, né? Ali eu comecei a glorificar a Deus, quando caiu a minha ficha, que eu fui entender o que estava se passando, que todo o tratamento tinha sido mais do que eu esperava, né? Deus tinha dado o melhor para mim. Eu comecei a glorificar o Senhor, e ele me explicou: olha, a partir de agora nós vamos seguir no protocolo, né? É um protocolo de 2 anos, você vai continuar tomando a medicação da químio, vai tomar a injeção a cada 3 meses, né? E vai fazer o exame, e a gente vai estar acompanhando direitinho, cuidando da sua saúde,
né? Faça exercícios, cuide da sua alimentação. Mas, olha, ele mais sorria do que ele falava. Ele estava tão feliz, sabe? Foi muito lindo. Um momento que só o Senhor, né, pôde proporcionar, né? E quando a irmã menciona, né, a minha presença nos cultos, na igreja, entre os irmãos, né? Até ontem eu passei o dia todo explicando para algumas pessoas da minha família que não sabiam, né? Eu fiz uma postagem de agradecimento, né? E foi algo assim tremendo, né? Eu ouvi uma palavra durante o culto do pastor Jaime, onde ele dizia: a alegria do Senhor é a nossa força. E essa palavra entrou no meu coração. Hoje eu compreendo, né? E aquela paz que eu recebi naquela manhã, durante as orações, representa isso, sabe? É você estar em comunhão, é você não deixar que nada venha tirar o foco, que nada venha atrapalhar essa tua comunhão com Deus. Nós temos lutas, sim, nós temos dias bons, dias ruins, mas se nós estivermos com o nosso coração voltado ao Senhor, Ele se faz presente em todos os dias. Ele prometeu: ele estarei contigo até o fim. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, há um Deus que tem você como a menina dos seus olhos, que tem você como a flor mais preciosa do jardim, que tem você como uma joia rara. Você é muito importante para Deus. Não se esqueça que você não está sozinho. Você tem um Pai que te ama. Tome uma posição. Tome uma atitude. É hoje. É agora. Esse Deus está de braços abertos para te receber e te dizer: filho, eis-me aqui. Irmão, eu perguntei aqui para o senhor, né? Escrevi. O senhor fez 20 sessões de radioterapia. E o que se espera dessas sessões? A maioria dos pacientes é que tenham reações. E reações graves. Mas tem uma coisa que não está batendo. Se o senhor fez 20 sessões e o senhor continuava vindo na igreja, não teve reação? O trato de Deus foi tão bom, tão maravilhoso. Eu já havia passado em uma consulta com a equipe, já havia informado que durante o processo eu poderia ter náuseas, vômitos, né? Até problemas intestinais, mas tudo foi tão suave, tudo foi tão maravilhoso, que o cuidado de Deus comigo me poupou dessas situações, né? Eu pude estar sempre presente na casa do Pai, sabe? E quando você está na casa do Pai, tudo muda. Não, os seus pensamentos estão sempre voltados ali, sabe? Na paz, na comunhão, na integração com os irmãos, sabe? É muito importante. Um sorriso que você recebe, um aperto de mão, um abraço. Isso eu encontrei aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus. Essa comunhão com os irmãos, sabe? É muito bonito a gente ver. Os anos passam, alguns irmãos são recebidos na glória, outros irmãos estão aqui, formam família e sempre se lembram de todos os bons momentos que nós tivemos juntos, nos apoiando, nos ajudando, participando das campanhas, né? É muito bonito, é muito bonito. E foi uma experiência incrível, né? Graças ao bom Deus, é como eu disse, né? Eu já entrava sorrindo, eu já entrava brincando, dançando, né? Porque a presença do Senhor estava ali, irradiando, né?
e contagiou as pessoas, né? É como eu disse, toda a equipe da enfermagem, né? Os amigos falaram, nossa, nós já estamos sentindo... Falta uma semana e nós estamos sentindo a sua falta, a sua presença aqui contagia a todos, né? E eu falei do quanto Deus, né, é bom e tem sido bom comigo, né? E isso faz toda a diferença na minha vida. Pessoal, foi impactado aí do outro lado? Porque eu fui impactada na sexta, tô sendo impactada hoje novamente. Sei que depois que eu vou ouvir, depois da edição, depois que soltar esse programa lá no YouTube, que vai ficar disponível para você que não pode ouvir ao vivo na rádio, vou ser impactada novamente. O que eu peço para você que está ouvindo? Além de se cuidar, de cuidar do templo do Espírito Santo, de crer nesse Deus acima de tudo e de todas as coisas, curta, compartilha. Esse conteúdo precisa chegar em outras pessoas que hoje conhecem a Deus, mas que esmoreceram por coisas pequenas, pessoas que estão passando pelo mesmo processo que o irmão Owney viveu e está passando, e que precisa desse avivamento na fé, pessoas que conhecem outras que estão passando por isso e não creem na cura. O intuito desse programa é trazer assim conhecimento da palavra, vivência, e trazer um testemunho como esse, nessa grandiosidade, num mês tão representativo, que é o mês de conscientização do câncer de próstata. Não tem assim, eu vejo o cuidado de Deus com a minha vida, com a vida do irmão, com o programa, com o podcast Geração Eleita, porque isso veio nas minhas mãos, assim, olha, a menos de 10 dias do mês acabar, porque eu sei que pessoas acompanham esse programa, acompanham a programação e precisam ouvir isso, e precisa estar ciente. Do mesmo jeito que a gente trouxe a campanha do Setembro Amarelo, que é a conscientização do suicídio, né? A gente traz agora a conscientização do câncer de próstata, mas com um testemunho brilhante para glorificar o nome do Senhor. Então, compartilhe com outras pessoas, né? Leve essa mensagem. Você que patrocina, volta a falar, continue patrocinando. Quantas vezes o irmão Owney estava ali, assistindo o show da fé, precisava de um avivamento, precisava de um renovo, precisava da força de Deus, e o missionário, o pastor Jaime, dando a palavra, vinha e falava como se fosse para ele, porque Deus estava usando esses homens de Deus como instrumento, e trazia esse refrigério para ele. Então a gente precisa propagar a palavra de Deus, falar o que Deus faz, porque muitos dizem que Deus não cura mais, que não existem mais milagres. Não, Deus é o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, será para todo sempre. Ele curou lá quando enviou Jesus, né, na terra. Ele curou depois que Jesus foi embora, e ele continua curando, ele continua restaurando vidas, transformando vidas, não somente através do nosso ministério, mas através de outros ministérios. Mas creia, Deus continua fazendo milagres, e ele está aqui hoje, um milagre vivo, contando sobre o que ele passou, contando sobre o que ele tem vivido. E assim, eu só agradeço, irmão Owney, pelo senhor ter aceitado dividir a sua história com a gente aqui no podcast Geração Eleita. Eu agradeço essa oportunidade, irmã Najara. Eu agradeço aos irmãos, aos amigos que estão ouvindo esse momento. É muito importante. Fique registrado para todos vocês, que alcance os corações, onde você estiver. Um homem que estava abatido, um homem que se deixou levar pelas circunstâncias da vida, foi resgatado, foi alcançado pelo amor do Senhor Jesus.
tudo se fez novo e tudo se faz novo todos os dias. Ao despertar, você está recebendo um presente de Deus. Há um louvor que diz: novo dia recebi, sou grato, Cristo. E eu vivo isto todos os dias. Irmão, irmã, meu amigo, minha amiga, todos os dias é uma oportunidade para você fazer o melhor para você, para a sua família, o melhor para Cristo. Ele tem tudo que você espera para ser feliz. Ele tem a resposta. Ele tem a salvação, o amor. Que esta palavra possa alcançar os seus corações. E a Deus, meu Pai, eu agradeço esta oportunidade e por tudo que Ele tem feito e faz todos os dias da minha vida, da minha casa, da minha família e dos meus irmãos. É como eu disse, todos nós temos um propósito na vida. E este propósito só fica mais claro quando a presença de Deus está presente, pois Ele tem o melhor para mim, para você e para toda a nossa geração. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado, irmã Najara. É isso aí. Povo abençoado, lindo de Deus. Olha, eu tô saindo daqui mais feliz hoje e certa de que essa mensagem vai chegar e vai alcançar muitas vidas, porque esse é o propósito do podcast Geração Eleita. Fiquem com Deus e olha, não se esqueçam, cuidem do seu templo, do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Cuidem da sua alma, da sua mente, do seu corpo. E não esqueçam, que é um recado que eu sempre trago para vocês. Deixem Deus fazer o novo dele na vida de vocês. E para isso, você precisa abandonar o velho. Deus não vai te trazer nada que é novo se você continuar segurando aquilo que você precisa soltar. Eu não sei o que é, mas você sabe. Então, fiquem na paz do Senhor e creiam, hein? Deus continua fazendo milagres. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.